Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Cleverson Nolácio e na aula de hoje nós estudaremos sobre o direito civil. Então, iniciando aí o estudo do direito civil, começaremos pelo conceito de direito civil. E o que seria então? Seria, então, um ramo do direito privado que disciplina os interesses individuais, sejam esses interesses de caráter patrimonial, como por exemplo a celebração de um contrato, ou de caráter extrapatrimonial, como por exemplo as relações de família, filiação, parentesco ou até mesmo a celebração de um casamento. Pois muito bem, dado aí o conceito de direito civil, vamos estudar os princípios orientadores do Código Civil de 2002. Então, quais foram os princípios que embasaram a elaboração do Código Civil? Então, o professor Miguel Reale, na época em que coordenou a elaboração do anteprojeto do Código Civil, vislumbrou aí a presença de alguns princípios que estão aí, que basearam a elaboração do Código Civil. Então, começando pelo princípio da socialidade. O que significa, então, o princípio da socialidade? Por esse princípio, se busca a prevalência dos interesses coletivos, dos valores coletivos sobre os individuais. E a socialidade ou sociabilidade, digamos que é a característica, uma das características mais marcantes do Código Civil. Por quê? Antes do Código Civil de 2002, tínhamos aí a vigência do Código Civil de 1916 e uma de suas características era a presença do individualismo exacerbado, né? Tinha-se aí a vigência do individualismo de uma forma quase que sem ingerência do Estado. Então, com a mudança trazida pelo Código Civil, se estabeleceu aí a busca pelos interesses sociais, os interesses coletivos, tornando aí uma característica marcante do Código Civil, que nada mais teve como fundamento aí a Constituição Federal ao estabelecer o princípio da função social da propriedade. Então, a sociabilidade, a socialidade presente no Código Civil pode-se dizer também que é uma decorrência lá da função social da propriedade prevista na Constituição Federal. Então, estudado aí o princípio da socialidade, o próximo princípio que embasou a elaboração do Código Civil seria o princípio da eticidade. O que significa o princípio da eticidade? Por esse princípio, se busca aí o valor da pessoa humana como fonte de todos os demais valores nas relações privadas. Então, pelo princípio da eticidade, se prioriza aí a equidade, a boa-fé. Então, seja aí a boa-fé subjetiva ou a boa-fé objetiva. Então, quando o agente ele atua pautado na boa-fé subjetiva, significa que que o comportamento daquele agente ele pressupõe que não está violando nenhuma norma, seja ela de caráter moral ou uma norma jurídica, de caráter jurídico. Aquele indivíduo que atua segundo a boa-fé subjetiva, ele age pensando que não está violando nenhuma norma. Já a boa-fé objetiva pressupõe aí um padrão de conduta imposto pela sociedade. Então, é o dever de boa conduta, o dever de lealdade, transparência, probidade para com o próximo naquela relação tipicamente privada. Então, esse aí é o princípio da eticidade, que busca aí a confiança entre as partes, a lealdade entre as partes. Então, o princípio da eticidade foi o segundo princípio que embasou a elaboração do Código Civil. Ok? Então, visto aí o princípio da socialidade, vimos o princípio da eticidade e o próximo princípio
é o princípio da operabilidade. Então, o que significa esse princípio? Significa que as normas, principalmente as normas do direito civil, elas devem ser elaboradas de forma que a sua execução seja facilitada. Então, o texto legal ele deve se afastar de tamanhas complexidades técnicas que pudessem aí implicar numa dificuldade do exercício do direito pelo indivíduo. Então, deve ser um direito operável, né? Um direito aí de fácil acesso pelos indivíduos a que são direcionados. Então, seria importante fazer uma observação quanto ao princípio da operabilidade. Alguns doutrinadores, como o professor Carlos Roberto Gonçalves e principalmente o professor Miguel Reale, defendem que dentro do princípio da operabilidade estaria implícito o princípio da concretude ou o princípio da concretitude, né? Seria aí um sinônimo. Então, de acordo com o princípio da concretude ou da concretitude, o legislador tem a obrigação de elaborar normas que sejam flexíveis a tal ponto em que o juiz, ao aplicá-las ao caso concreto, consiga dar a adequação, a melhor adequação possível para a resolução daquele caso concreto. Então, também pelo princípio da concretitude, se valoriza e se busca que essa lei ela deve ser criada levando-se em consideração as situações corriqueiras, as situações do dia a dia da sociedade, daqueles indivíduos, de modo que a lei não fique apenas na mera abstração. Então, esse princípio da concretitude, pelo próprio nome, busca aí a regulação do caso concreto, né? Da realidade concreta das pessoas ali que integram aquela sociedade. Então, seria aí o princípio da concretude ou o princípio da concretitude implícito no princípio da operabilidade. Então, esses são aí os princípios orientadores do Código Civil. Princípio da socialidade, princípio da eticidade e princípio da operabilidade. Lembrando aí a observação que dentro do princípio da operabilidade estaria implícito o princípio da concretude ou concretitude. Pois muito bem. Então, ainda falando dessa parte introdutória do Código Civil, a doutrina aí estabeleceu uma corrente, né, em que se defende o direito civil constitucional, uma decorrência aí daquela socialidade em que acabamos de falar, quando mencionamos o princípio da socialidade. Então, através dessa corrente do direito civil constitucional, se defende uma interpenetração entre o direito público e o direito privado. Então, não se estuda mais o direito civil de forma isolada, né? Então, se tem uma visão única do sistema. Então, se estuda o direito civil como parte integrante de um sistema único, em que deve haver aí essa ligação entre o direito público e o direito privado. Então, o que isso quer dizer aí de forma simples? Que através do direito civil constitucional deve-se buscar aí a obediência aos princípios fundamentais constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a igualdade material. Aí são exemplos aí de princípios fundamentais constitucionais que agora nas relações privadas devem ser observados também, né? Esses princípios fundamentais não estão aí de forma isolada no direito público. Também nas relações privadas deve se atentar com relação a esses princípios fundamentais, ok? Então essa aí é a ideia básica do direito civil constitucional. Então, partindo-se do direito civil constitucional, há uma outra corrente em que se defende a aplicação direta desses direitos fundamentais nas relações privadas.
Então eu estaria falando do quê? Da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Olha só que interessante. A princípio, os direitos fundamentais, eles servem como uma forma de proteção do indivíduo contra a ingerência arbitrária do Estado. Então, quando nós estudamos direitos fundamentais, lá no direito constitucional, falamos em direito de liberdade de expressão, direito de manifestação, né, com relação à livre expressão, direito de reunião. Então, são direitos fundamentais que são aplicáveis nessa relação vertical, podemos dizer assim, do Estado com o indivíduo, uma forma de proteção do indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. Com essa evolução da doutrina do direito civil, então, esses direitos fundamentais, eles também devem ser observados nas relações privadas, nas relações entre particulares. Então, é por isso que se fala em uma eficácia horizontal, porque numa relação entre o Estado e o indivíduo se tem aí uma relação vertical, podemos dizer assim, porque o Estado, né, se sobrepõe ao indivíduo. Numa relação entre particulares se tem uma relação horizontal, em que no primeiro olhar as partes estão numa situação igualitária, né, numa situação igual. Então, os direitos fundamentais devem ser observados nessas relações particulares. Então, como podemos aí exemplificar de uma forma concreta a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas? Há um julgado, um caso em que o STF analisou um recurso extraordinário de número 2018-19, em que a Corte Suprema estabeleceu que um associado, né, era o caso concreto, o associado ele foi expulso de uma associação sem que lhe fosse dada a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Então veja, quando a gente fala no direito de defesa, direito do contraditório, por exemplo, levando aí para a esfera do direito penal, então nenhum indivíduo pode ser condenado pelo Estado sem que lhe seja dado aí o direito de defesa, o direito do contraditório lá no processo penal. Então esse mesmo valor, esse mesmo direito fundamental foi aplicado diretamente nessa relação privada aí entre associação e associado, de modo que o STF se manifestou nesse sentido. Então, aplicando esse direito fundamental nessa relação privada, o STF determinou que o sócio somente poderia ser expulso depois que lhe fosse dada aí a oportunidade de se defender, né? Dada aí a oportunidade do contraditório e ampla defesa. Então aí a aplicação desses direitos fundamentais nas relações privadas, ok? Então, meus amigos, na hipótese de haver aí uma colisão entre direitos fundamentais, o que não é tão raro, então, se nós estivermos diante de um conflito entre o direito à informação e o direito à imagem, não se tem uma regra absoluta ou uma regra em que se deve aplicar em prejuízo de um ou outro direito fundamental. O que se deve aplicar nesses casos de colisões é a técnica da ponderação dos princípios. Então, o julgador, naquele caso concreto, vai avaliar e apreciar, né, qual princípio deve prevalecer ou qual direito fundamental deve prevalecer naquele caso concreto, né, de forma que não se suprima um ou outro, mas que determinado direito fundamental será aí mitigado em razão das circunstâncias daquele caso concreto. Okay? Então essa aí a corrente da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, para finalizar essa aula introdutória sobre o direito civil, não poderíamos deixar de falar sobre a autonomia privada. Então, a autonomia privada seria, então, um princípio fundamental do direito civil e é um princípio que está muito presente nas relações
patrimoniais. Nós falaremos mais à frente nos nossos próximos encontros, principalmente quando formos estudar sobre o direito contratual. Veremos que a autonomia privada é muito presente nessas relações negociais. Então, pelo princípio da autonomia privada, o indivíduo tem a liberdade, né, digamos, a liberdade de contratar. Então, o indivíduo ele pode escolher com quem ele quer contratar, o que ele quer contratar e quando ele quer contratar. A doutrina mais moderna e atual prefere-se essa denominação autonomia privada em detrimento do que tínhamos antes, principalmente na vigência do Código Civil de 1916, em que a doutrina clássica falava em autonomia da vontade. Só que a autonomia da vontade está muito arraigada com uma ideia de um voluntarismo e um individualismo exacerbado, de modo que a manifestação de vontade das partes praticamente quase não se tinha uma ingerência estatal, quase não se tinha um controle do Estado, né, nas relações privadas, de modo a defender os interesses coletivos, os interesses da sociedade. Então, a autonomia privada, aí nas palavras de Gustavo Tepedino, seria esse poder que o indivíduo tem de autorregulamentação, de autogestão dos seus interesses. Porém, conforme salienta muito bem Gustavo Tepedino, essa autonomia privada ela não é absoluta. Ela tem aí derrogações, limitações que são impostas pelo Estado, né, através de normas que vão tornar o Estado mais presente nas relações privadas, sempre em busca do quê? Do interesse coletivo. Então pode acontecer de um determinado interesse privado ter que ser mitigado em razão de um interesse coletivo. Então, quando é que podemos falar, num caso concreto, um exemplo concreto, dessa limitação da autonomia privada? Então, nós vemos aí nas notícias atuais dessas fusões e junções de determinadas empresas, de setores alimentares, educacionais, e essas fusões aí são analisadas pelo CAD. Então, o CAD aí representando o Estado vai verificar a possibilidade dessas duas manifestações de vontade aí de duas empresas que querem se fundir, se isso afetará o interesse da coletividade, se isso vai afetar aí o interesse da sociedade. Então, se tem essa ingerência estatal justamente porque quando se fala em autonomia privada e não autonomia da vontade, significa que a liberdade de contratar ela não é absoluta, ela é limitada pelo Estado. Então nós vamos ver que essa ingerência estatal, a doutrina chama, quando nós formos estudar lá no direito contratual, chama de dirigismo contratual. Essa característica de o Estado intervir nessas relações negociais, sempre visando o interesse público, o interesse da coletividade. Ok? Então, fazendo aí um breve resumo da aula de hoje, vimos aí sobre o conceito de direito civil, falamos sobre os princípios que embasaram a elaboração do Código Civil, o princípio da socialidade, o princípio da eticidade e o princípio da operabilidade. Falamos também sobre o direito civil constitucional, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e finalizamos com a autonomia privada no direito civil. Ok? Então, quaisquer dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários do vídeo ou na nossa página no Facebook, ou então mande um e-mail para jurisnolacio@gmail.com. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Até breve!